Eu quero contar algo muito curto para vocês. Há alguns meses falei sobre uma viagem astral que minha mãe teve, e até publicaram sobre isso no canal que foi deletado. Bom, hoje é a minha vez de contar como descobri que também posso fazê-las. Para começar, deixem-me dizer que quando você não controla isso como eu, é simplesmente terrível. Pode ser uma experiência realmente assustadora e muitas vezes difícil de distinguir entre um pesadelo horrível e um verdadeiro desprendimento. Comecei a ter sonhos muito lúcidos há alguns anos, sonhos onde me via do lado de fora da casa da minha melhor amiga. Sempre tentava entrar, falar com ela, mas não conseguia. A rua dela sempre me deu muito medo e eu odiava estar ali quando anoitecia. Com isso, era um pesadelo acordar de repente naquele lugar, em plena madrugada. A rua estava cheia de pessoas horríveis que me aterrorizavam, mas elas também pareciam não me ver. Depois aconteceu algo que mudou minha vida. A mãe do meu padrasto, que foi o mais próximo que tive de uma avó, foi diagnosticada com anemia e começou a emagrecer muito rapidamente. Ela era uma senhora gordinha e, de repente, já não conseguia mais se levantar e estava só pele e osso. Ela sempre ajudou todas as pessoas que pôde, então, quando eu a visitava, sua casa estava sempre cheia de gente que queria estar com ela e cuidar dela. De certa forma, todos sabíamos que aqueles eram seus últimos dias. Dava para sentir. Quem mais cuidava dela era Maria, uma mulher muito apegada a ela. Ela não tinha nem 40 anos, mas havia se tornado sua melhor amiga há alguns anos e naqueles momentos de doença era a pessoa mais próxima dela. Todos se perguntavam o que minha pobre avó faria sem Maria. A casa dela ficava em uma rua sem saída, em frente a uma pequena praça. Eu me sentava em um banco lá quando ficava desesperada com tanto sofrimento, com tanta doença, e de lá via o vai e vem das pessoas a visitando. Foi naquele banco que acordei uma vez de madrugada. Lembro que estava tendo pesadelos porque estava começando a ficar doente, e isso sempre acontece comigo. Mas naquela noite foi diferente, porque em um desses pesadelos abri os olhos e estava na praça. A princípio só via árvores e escuridão, então não sabia onde estava. Mas depois de alguns segundos reconheci a rua. Então comecei a caminhar em direção à casa da minha avó, e de fora notei que a luz do quarto dela estava acesa. Abri a porta, caminhei até as escadas e subi. Ao fazer isso, percebi que sua luz não estava realmente acesa, mas uma outra luz avermelhada podia ser vista por baixo da porta. Não sei como explicar, mas quando entrei completamente, vi algo sobre minha avó. Algo grande e peludo estava sobre ela. Estava sugando algo do peito dela, como se estivesse se amamentando dela. Gritei, gritei e gritei e aquela coisa levantou a cabeça. Era Maria, mas ela parecia diferente. Seu cabelo estava longo, sujo e emaranhado. Seu rosto também estava cheio de pelos, assim como suas mãos. Ela me mostrou os dentes como um animal selvagem, e naquele momento comecei a chorar. Chorei tão forte que acordei no meu quarto, e minha mãe veio ver o que tinha acontecido. Ela tinha dormido na sala, em frente ao meu quarto, para cuidar de mim. Contei para ela o que tinha sonhado, e minha mãe levou mais a sério do que eu. Ninguém na família sabe sobre suas viagens astrais, e acho que naquela noite minha mãe entendeu que isso também iria acontecer comigo. Eu mentiria se dissesse o que aconteceu depois, porque não sei. Só sei que minha mãe foi naquela mesma tarde, junto com seu marido, ver a vovó. Não faço ideia do que disseram, com quem falaram ou o que fizeram, mas Maria nunca mais apareceu na casa e minha avó se recuperou. Hoje ela está mais saudável do que nunca, mas com certeza agora tem muito mais cuidado com quem deixa entrar em sua casa.
Tive algumas experiências estranhas enquanto acampava ao longo dos anos, mas duas ficaram marcadas em minha mente. Essa aconteceu em setembro de 2017, na floresta estadual de Kettle Moraine, no sudeste de Wisconsin. O clima estava começando a esfriar e os dias estavam ficando mais curtos. 2 amigos e eu decidimos fazer uma viagem de última hora antes do fim do verão e antes que a escola ficasse muito puxada. Arrumamos nosso equipamento, escolhemos um local de acampamento no meio da floresta e planejamos passar algumas noites aproveitando a natureza. Depois de montarmos o acampamento, decidimos fazer uma caminhada pela trilha panorâmica Ice Age Trail, que passava ao lado do acampamento. Como já estava ficando tarde, não tínhamos um plano definido, mas encontramos uma trilha circular e a seguimos. Essa parte da floresta tinha trilhas no topo de uma crista, com colinas íngremes em ambos os lados. A queda não era alta o suficiente para ser fatal, mas tinha cerca de 6 metros de altura, então sair da trilha não era realmente uma opção. A trilha tinha entre 6 a 8 quilômetros de extensão, e naquele momento já estávamos no último quilômetro. O sol estava começando a se pôr, e como não esperávamos que a caminhada demorasse tanto, então nenhum de nós levou lanternas de cabeça. Mas não estávamos muito preocupados, pois achávamos que faltava apenas 1 quilômetro para o final. Enquanto caminhávamos por uma curva, vimos as árvores dos 2 lados do caminho se arqueando acima de nós, formando uma espécie de portal à nossa frente. Isso não seria nada demais, exceto pelo fato de que o ar dentro desse portal estava tremulando, como a água ondula quando você joga uma pedra nela. Não era como neblina ou ondas de calor. O jeito que aquilo se movia não parecia natural. Paramos no mesmo instante, apenas olhando para aquilo. Um dos meus amigos finalmente falou algo. Estou só com sede ou isso parece estranho para vocês também? Todos vimos a mesma coisa, então sabíamos que não era apenas coisa da nossa cabeça. O problema era que não tínhamos muitas opções. O sol já estava se pondo e nos restavam apenas uns 30 minutos de luz do dia. A trilha estava no topo de uma crista, então não podíamos simplesmente contornar aquilo sem arriscar uma queda íngreme. Voltar também não era uma boa ideia, pois significaria caminhar quilômetros no escuro sem lanternas. Gostando ou não, tínhamos que seguir em frente. Finalmente, um de nós estendeu o braço e o colocou através daquela coisa. Nada aconteceu. Não sentimos nada de diferente, nem calor, nem frio. Hesitamos por um momento, mas um por um atravessamos. Do outro lado, tudo parecia normal. As árvores, a trilha e a luz fraca do entardecer estavam iguais. Nos dias e semanas seguintes brincamos sobre isso. E se tivermos entrado em um universo diferente sem perceber? E se algo mudou, mas ainda não notamos? Agora só mantenho contato com uma amiga que estava naquele dia. Alguns anos depois toquei no assunto com ela, mas ela apenas disse: "Não quero pensar nisso." Parecia incomodá-la, mas para mim não teve esse efeito. Só achei estranho, e ainda acho. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Que tal, comunidade do Diário dos Pesadelos? Tenho um relato muito recente que quero compartilhar com vocês, tendo também a esperança de encontrar alguma explicação mais profunda. Sou do norte de Minas, onde moro com minha mãe e meu padrasto em um lugar rural, parcialmente industrializado próximo a Montes Claros. Acrescento que, devido a um problema elétrico, minha escola foi obrigada a fechar, me dando assim pequenas férias. Aproveitei esse tempo para capinar um terreno da família que, devido ao abandono, havia se transformado praticamente em uma floresta. Meu pai, o responsável pelo lugar,
Passou vários anos trabalhando fora do estado e, em sua ausência, o mato e as árvores tomaram conta do lugar. Assim, nesses dias, eu passava as manhãs limpando o terreno para cultivá-lo e dar-lhe nova vida. Depois de um tempo, e não sei porquê, comecei a me sentir observado naquele lugar. Os terrenos vizinhos me causavam uma espécie de inquietação, que me fazia estar sempre atento às minhas costas. Isso durou alguns dias, até que tive um sonho que, a princípio, considerei bobo. Nele eu estava realizando minha jornada como sempre, mas ao chegar ao terreno percebi que ele estava exatamente como no início. Todo o mato e as árvores haviam crescido novamente. No sonho não dei importância a esse fato e simplesmente me aproximei para trabalhar. No entanto, assim que coloquei um pé na terra, uma força invisível me lançou para fora. Tentei novamente e aconteceu o mesmo, mas de forma ainda mais violenta. No final, acordei agitado, sem querer dar muita importância a isso, embora aquele sonho fosse um aviso claro do que viria depois. Não lembro quantos dias se passaram, mas voltei a ter outro pesadelo com o lugar, um muito pior. Neste ouvi ruídos enquanto trabalhava, e ao me aproximar para ver o que os causava, encontrei um senhor de aproximadamente 70 anos, segurando um facão. No mesmo instante fiquei cara a cara com ele, quando pulei sobre umas tábuas na altura das coxas, que eram comuns para evitar a passagem de porcos. Ele estava vestido com roupas típicas de roça, camisa, calça, chapéu e botina. Suas vestes tinham alguns remendos, mas apesar disso o senhor emanava uma aura de elegância, como aqueles senhores que passam de Hilux. Perguntei o que ele fazia ali, pois na minha interpretação ele estava roubando, embora sua aparência não combinasse com essa ideia. Ele apenas permaneceu parado diante de mim, me olhando fixamente, até que deu um passo à frente e logo em seguida avançou contra mim com o facão. Comecei a gritar para que ele não se aproximasse mais, recuando nervosamente sem tirar os olhos dele. No entanto, ele conseguiu me encurralar, aproveitando o momento para atacar novamente. De alguma forma, bloqueei seus golpes com meu próprio facão, lançando-o para trás. Aproveitei essa brecha para sair correndo e pular as tábuas, mas fui arremessado de volta. Uma força invisível impedia minha fuga, e o idoso já havia recuperado o fôlego. Ele se lançou contra mim mais uma vez, e eu continuei desviando de seus ataques com esforço. Mas quando já não pude mais me defender, um de seus golpes acertou meu peito. Apesar de tudo, eu estava bem. A dor era quase imperceptível, mas isso me fez perceber que precisava lutar para sair dali. Então ataquei com todas as minhas forças o idoso, que possivelmente devido à idade avançada, não conseguiu se defender bem. Meus golpes deveriam ter encerrado a luta sob circunstâncias normais, mas ele sequer demonstrou sentir dor e continuou me atacando e me cortando cada vez mais. Em um momento de extremo desespero, joguei meu facão contra ele, mas ele desviou. Agora eu estava desarmado e momentos depois me vi caído no chão, cheio de cortes, enquanto o senhor, cujo rosto eu não conseguia ver, sacou um sabre muito chamativo. A arma poderia facilmente ser considerada uma peça decorativa muito cara e ele pretendia me degolar com ela. Quando ele chegou perto de mim, de alguma forma consegui me levantar e acertá-lo no rosto, aproveitando para tomar sua arma. A luta entre nós dois se prolongou até que consegui esfaqueá-lo várias vezes no peito. Naquele momento, senti uma fúria que não era de mim. Chutei seu abdômen e em seguida me coloquei atrás dele, começando a cortar suas costas e por fim sua cabeça. Acordei sobressaltado, molhado de suor e com as memórias do sonho ainda me atormentando. Me levantei da cama e fui até a sala para ver as horas e ir ao banheiro. Caminhei devagar por causa da escuridão, tomando cuidado para não tropeçar. Quando olhei para a sala de jantar, vi uma figura humana bastante escura. Ela ficou ali por um momento antes de desaparecer, me privando da oportunidade de saber o que era aquilo.
Como mencionei, estava muito escuro, então no final achei que poderia ter sido um truque da minha mente causado pelo sonho e pela falta de luz. Simplesmente voltei para a cama e dormi. No dia seguinte, precisei limpar a cerca que delimitava a propriedade, tendo que entrar brevemente no terreno vizinho para limpar parte da cerca. No momento em que entrei, tive novamente a sensação de estar sendo observado. Na verdade, conforme avancei, essa sensação foi substituída por uma insegurança e um risco iminente, como se algo fosse sair das árvores para me atacar. Relacionei então os sonhos com essa entidade e não sei porquê, mas acreditei de alguma forma que ela me deixaria em paz se eu a enfrentasse. Por isso insisti com meus avós para que me deixassem ir pagar um dinheiro que devia em outro bairro, pretexto que usaria para sair e levar a cabo o meu plano. Era a desculpa perfeita, mas a noite chegou antes que eu pudesse me preparar e eles não me permitiram ir. Durante toda aquela noite, senti como se aquilo estivesse do lado de fora da minha janela, esperando pacientemente por mim. No dia seguinte, decidido, apressei-me a terminar meus deveres e, com tempo de sobra, peguei o dinheiro e o facão. Antes de sair, uma vizinha se aproximou e me pediu que ligasse para minha mãe e dissesse que iam enviar a chave da casa da cidade, que tinha ficado com um amigo das redondezas. No fim, eu precisava fazer tudo antes que a noite caísse. Eu não podia me atrasar para ligar, pois devido ao sinal ruim precisava subir a um ponto alto do morro. Como no bairro para onde eu ia havia um ponto alto, decidi aproveitar para ligar de lá, um lugar onde coincidentemente havia um cemitério. No momento em que fiz o pagamento, a noite já pairava sobre o povoado. Então fui rapidamente visitar meus avós maternos, dizendo que precisava subir o morro para fazer a ligação. A enteada do meu avô se ofereceu para me acompanhar, mas ficou só nas palavras. No fim, subi sozinho. O sol já havia se posto, restando apenas a penumbra. Agora, a sensação de estar sendo observado tinha chegado ao seu ápice. Eu olhava nervoso para os lados, enquanto tentava entrar em contato com minha mãe. Cada tom de espera martelava minha cabeça, como o tic-tac de um relógio que não anunciaria nada de bom. Ninguém atendeu, e com o tempo decidi não insistir e descer do morro, mas sem correr. O pior aconteceu na descida, pois algo me fez tropeçar. Mal consegui evitar de cair de cara nas pedras. Apoiei-me sobre um dos joelhos e comecei a me retorcer, lutando contra um desejo esmagador de me virar e subir de volta ao cemitério, onde eu sabia de alguma forma que aquela coisa estava me esperando. Tropecei, provavelmente por nervosismo. Eu nunca deveria ter ido até aquele lugar. Eu estava começando a perder a luta contra esse impulso, quando a garota que havia dito que me acompanharia apareceu, gritando meu nome ao pé do morro. Seu chamado, graças a Deus, me trouxe de volta à realidade. Consegui descer e, sem nem mesmo conversar com meus avós, segui direto para casa. Era uma caminhada de 15 minutos e eu não podia perder tempo. Não havia luz alguma no caminho, e quando cheguei a um trecho do rio que separava aquela comunidade da minha casa, soube que era um dos lugares que aparecia nos meus sonhos. Disposto a pôr fim a tudo, comecei a caminhar, atento ao menor movimento na escuridão. A lanterna do meu celular iluminava, mas não o que eu queria ver. Tudo parecia normal até que cheguei ao terreno que estava limpando. Sobre alguns sacos de cimento, do lado oposto do caminho que levava à porta principal, estava aquela mesma figura sombria. Ela se revelou por não mais que 10 segundos, tempo suficiente para que eu não conseguisse discernir se o que via era real ou não. Achei que ela viria atrás de mim, mas em vez disso a silhueta desapareceu, abrindo caminho para que eu chegasse em casa. Essa foi talvez a última vez que a vi. No entanto, a sensação de inquietação permaneceu. Sempre que me afastava do bairro, sentia que algo me espreitava, esperando o momento certo para me atacar.
Quando levava o gado para os pastos, sentia-me sufocado. O pior acontecia ao anoitecer. Eu via movimentos no mato e parecia que algo grande rondava por ali. E por mais que investigasse, por mais que tentasse encontrar uma explicação racional, a verdade era que não havia nada, nada que pelo menos eu pudesse ver. Não sei se era minha imaginação ou algo real, mas os animais me olhavam de um jeito estranho, como se dentro daqueles olhos houvesse algo mais do que mero instinto. Isso também começou a afetar meu corpo. De repente, eu tinha crises de fraqueza que mal me deixavam caminhar, o que fez com que eu me cansasse da situação. Houve um momento em que a irritação tomou conta de mim, e cheguei a pensar em fazer algo contra minha própria vida. A verdade é que eu sentia que estava enlouquecendo, e era algo que eu não podia compartilhar com ninguém. Se falasse sobre isso, não acreditariam em mim ou poderiam até interpretar de forma errada. Por sorte, o impulso não venceu. Uma noite saí para uma festa com uma amiga. Passamos a noite dançando, afastando as preocupações que me atormentavam, e de alguma forma me senti renovado. Talvez era disso que eu precisava, sair, me divertir e simplesmente deixar esse assunto de lado. Pouco tempo depois, voltei para a escola e tive coragem de conversar com 2 amigos que praticavam ocultismo. Contei a eles tudo o que vocês ouviram aqui, mas eles não souberam me dar nenhuma resposta. E é por isso que estou aqui relatando, porque infelizmente minha história não tem um fim. No fim, sinto-me sortudo por não ter desafiado aquela entidade. Porque, como disse antes, naquela noite eu saí disposto a enfrentá-la de peito aberto. Bom, espero que o canal continue crescendo, pois vocês são uma grande companhia nas noites em que volto da escola. Eu moro no sul do Oregon, uma região muito cênica, repleta de algumas das florestas mais bonitas que alguém pode ver. A Floresta Nacional perto de onde moro, que conheço como a palma da minha mão, sempre foi um local comum para minhas caminhadas e acampamentos. Já ouvi muitas histórias sobre lugares no meio da natureza, e isso frequentemente me atrai a explorá-los caso ainda não os tenha visitado. Essas florestas também têm certas peculiaridades, embora eu nunca tenha experimentado nada estranho. Os moradores locais comentam que pessoas desaparecem o tempo todo nesses bosques, às vezes por causa de drogas, e em algumas ocasiões simplesmente saem para fazer trilhas e nunca mais são vistas. Passei anos na natureza fazendo trilhas quase todos os dias. No entanto, o incidente que estou prestes a contar mudou a forma como me sinto em relação à floresta próxima à minha casa. Meu colega de quarto e eu saímos de casa, localizada na periferia da floresta, para caminhar até um lugar que é basicamente um pântano. Era uma pequena área pantanosa em uma depressão cercada por montanhas. Havia apenas uma estrada de entrada e uma de saída. Enquanto subíamos a montanha, a chuva começou a engrossar. Já estava chuviscando a maior parte do dia, mas vivendo no noroeste do Pacífico, a gente se acostuma com isso e não deixa de se aventurar por causa do clima. Finalmente chegamos à parte plana do pântano e era hora de explorar. Caminhamos pela trilha até a área alagada e enquanto admirávamos as antigas árvores ao redor do brejo, o vento começou a aumentar. Uma tempestade forte estava se formando. As árvores começaram a balançar violentamente, emitindo estalos horríveis. Não há muitos lugares seguros em uma floresta como essa para se proteger de galhos e árvores caindo, então decidimos que era hora de sair. Voltamos para o carro, aliviados por estar fora da tempestade. O carro estava estacionado em um pequeno recuo na beira da estrada. Nos sentamos ali por alguns momentos, tiramos nossos casacos e ligamos o aquecedor. Foi então que uma caminhonete chegou.
No meio daquela tempestade forte, no completo isolamento da floresta, uma caminhonete velha e surrada apareceu e estacionou bem na nossa frente. Não chegou a bloquear completamente nosso carro, mas estava bem perto. Um homem corpulento saiu do veículo e se virou, olhando diretamente para nós. Tenho que dizer, essa foi a única vez em toda a minha vida em que pensei, algo aqui não está certo. O olhar daquele homem me deu um medo instintivo, aquele tipo de medo que ativa o instinto de luta ou fuga. Enquanto o observávamos caminhando ao redor da caminhonete, disse ao meu colega de quarto para simplesmente sair dali e dar a ré. O carro já estava ligado, então ele não questionou e começou a sair. Foi nesse momento que o homem enfiou a mão atrás do banco da caminhonete e puxou um rifle longo. Meu colega de quarto imediatamente pisou fundo no acelerador e saímos voando dali. Enquanto acelerávamos estrada abaixo, o homem ergueu a arma e apontou em nossa direção. Pelo que sei, ele nunca chegou a atirar. Apenas manteve a mira em nosso carro até que estivéssemos fora de vista. Voltamos para casa, contamos aos vizinhos sobre o incidente e seguimos com o dia. Na manhã seguinte, quando entramos no carro para ir à cidade, o motor de partida falhou. Com isso, muitas vezes me pego pensando. E se o motor tivesse falhado lá no meio da floresta? Tenho quase certeza que as coisas poderiam ter terminado muito mal naquele dia. Meu nome é Mário da Barra e há 2 anos experimentei algo na Patagônia Argentina que até hoje me assombra. Não sei se o que vimos naquela noite foi uma alucinação, uma brincadeira cruel da estrada ou algo mais sombrio. Porém, acreditem, desde então, quando dirijo por caminhos vazios, evito olhar por muito tempo para a rodovia, pois temo encontrar aquilo novamente. Era novembro de 2021 e meu amigo Lautaro, sua prima Camila e eu decidimos fazer uma viagem. Iríamos de Bariloche até um pequeno vilarejo na província de Chubut. Queríamos nos afastar do barulho da cidade e explorar paisagens que poucos turistas visitavam. Havíamos planejado sair cedo, mas entre uma coisa e outra acabamos partindo de Bariloche depois das 8 da noite. O carro era um Golf 2008. Não era o melhor para viagens longas, mas pelo menos era confiável. Lautaro estava ao volante, eu no banco do passageiro e Camila dormia no banco de trás. A Ruta Nacional 40 se estendia como uma serpente escura entre colinas e lagos imóveis sob a luz da lua. No começo, estávamos apreciando a paisagem noturna, mas conforme avançávamos, o silêncio se tornou mais tenso. Em determinado momento, Lautaro desligou o rádio sem dizer nada. Eu também não dei muita importância, até perceber que sem música nem conversa, o som do motor e do vento se tornava irritante. Olhei para o relógio e eram quase 11 da noite. Foi então que vi a primeira coisa. Não sei como explicar, mas era como uma sombra humana na estrada, a uns 20 metros de distância. Apenas distingui sua forma com os faróis do carro. Estava parada como se estivesse esperando algo. Você viu isso? Perguntei a Lautaro. O quê? Respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada. Tem alguém na rodovia. Lautaro diminuiu um pouco a velocidade. A figura não se movia, e por um instante pensei que fosse um carro parado ou alguém pedindo ajuda. Mas quando chegamos a poucos metros dela, simplesmente desapareceu. Não é que tenha corrido para o acostamento ou se perdido na escuridão. Não. Simplesmente sumiu diante de nós. Lautaro soltou um palavrão e eu fiquei calado. Camila acordou assustada, perguntando o que estava acontecendo. Nenhum de nós soube responder, então apenas seguimos dirigindo. 10 minutos depois, Lautaro começou a agir de maneira estranha. Ele não dizia nada, mas estava tenso.
Ele apertava o volante com força e olhava constantemente pelos retrovisores. Perguntei o que havia de errado e ele disse que algo estava nos seguindo. Olhei para trás e vi apenas a estrada vazia e o contorno das montanhas sob o céu estrelado. Não tem ninguém, cara. Lautaro continuou dirigindo cada vez mais rápido e então, ao longe, a mesma coisa apareceu novamente. Dessa vez, estava mais perto e melhor iluminada. Era uma pessoa alta, mas sem um rosto definido, como se a luz do carro não pudesse revelá-la completamente. Parecia uma sombra mais escura que a própria noite. Merda, disse Lautaro quando o carro passou por aquilo e não houve impacto. Não havia nada ali. Camila gritou e se agarrou ao encosto do meu banco. Que merda foi isso? Ninguém tinha resposta, então apenas seguimos em frente, mas o clima dentro do carro se tornou insuportável. Não queríamos admitir, mas os três havíamos visto a mesma coisa. A partir daquele momento, a estrada deixou de parecer vazia e se tornou carregada de algo que nos observava. Conforme continuamos na estrada, o motor do Golf começou a falhar. Ele dava trancos, como se algo o estivesse segurando. Lautaro olhou para o painel, mas não tinha nenhuma luz acesa. O tanque está cheio, então não pode ser falta de gasolina, disse ele. Foi então que Camila, olhando pela janela, disse algo que me gelou. Tem alguém andando ao lado do carro. Virei a cabeça e, por um instante, vi a silhueta de uma pessoa se movendo em paralelo a nós. Não corria e estava acompanhando a velocidade do carro sem esforço. Lautaro pisou fundo no acelerador, mas o carro mal respondeu. Era como se alguma coisa estivesse nos segurando. Então ouvimos um som e imediatamente percebemos que algo estava em cima do carro. Lautaro perdeu o controle e o carro saiu da pista. Tudo virou um caos de terra, gritos e luzes piscando. O carro parou bruscamente inclinado sobre uma vala. O motor desligou e o silêncio voltou. Foi nesse instante que sentimos algo descendo lentamente pelo teto. Estava descendo pelo para-brisa e então apareceu uma mão. Uma mão acinzentada pressionou o vidro como se estivesse nos testando. Foi quando Lautaro, desesperado, girou a chave. O motor, por um milagre, ligou e ele pisou no acelerador com tudo. O carro sacudiu e a mão desapareceu. De repente, estávamos novamente na estrada, avançando em alta velocidade. Olhei pelo retrovisor e não tinha nada, apenas a estrada escura, como se nada tivesse acontecido. Quando chegamos ao vilarejo, estacionamos em frente a uma velha rodoviária. Descemos do carro em silêncio e tremendo de medo. Examinamos a lataria e não havia amassados, mas no para-brisa, bem onde tínhamos visto a mão, havia uma marca de queimado no vidro. Ninguém disse nada, apenas nos olhamos e entendemos que o melhor era nunca mais falar sobre aquilo. Desde aquela noite, evito olhar por muito tempo para a estrada quando dirijo à noite, pois imagino ver sombras se movendo. Talvez seja só minha imaginação. No dia desse acontecido, eu tive o dia inteiro de folga. Estava frio e úmido lá fora, pois havia chovido o dia todo. Fiquei em casa jogando videogame e seguindo meu dia normalmente. Por volta das 17 horas, a chuva ficou mais intensa e havia alguns relâmpagos ao longe. Preparei um jantar e decidi assistir a um filme de terror, já que a tempestade lá fora criava uma atmosfera perfeita para isso. Apaguei as luzes e passei as próximas 2 horas no sofá. A tempestade piorou bastante nesse tempo, mas não houve quedas de energia nem nada assim. Era por volta das 22 horas e eu não estava com sono nem pronto para dormir ainda, então me levantei para esticar as pernas e encher meu copo d'água.
Quando me virei em direção ao corredor, imediatamente vi algo se mover como uma sombra na parede. Foi apenas uma fração de segundo, tempo insuficiente para que eu realmente entendesse o que vi, ou até mesmo para ter certeza de que realmente vi algo. Fiquei paralisado por um momento, depois andei até lá e olhei ao redor, mas não encontrei nada além de um corredor vazio. Talvez tenha sido um reflexo de luz vindo da janela por causa de um relâmpago. Além disso, eu tinha acabado de assistir a um filme de terror, então talvez estivesse um pouco impressionado e vendo coisas. Sinceramente, achei que não era nada e esqueci disso em menos de 1 minuto. Enchi meu copo com água e fui ver como estava a tempestade lá fora. As árvores balançavam violentamente e a chuva praticamente alagava as ruas. Não costumamos ter tempestades fortes assim por aqui, então sempre é algo marcante quando acontece. Voltei para o sofá e liguei o YouTube para tentar relaxar e pegar no sono. Não estava prestando muita atenção no que estava assistindo, mas então vi de novo uma sombra se movendo na parede atrás da TV. Parecia que algo atrás de mim havia espiado rapidamente por trás da porta. Virei a cabeça num reflexo e olhei para a entrada da sala de estar. Não havia nada ali. Levantei e fui até lá, olhei ao redor, mas não encontrei absolutamente nada. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Era como se eu estivesse apenas imaginando coisas, mas nunca tinha acontecido 2 vezes assim. Eu não estava com sono. Achei que um filme de terror e uma tempestade fariam minha noite ser tranquila, mas estava longe disso. Ainda achava que não era nada, mas no fundo da minha mente havia aquela sensação de que talvez fosse algo. Fiquei mais uns 15 minutos no sofá, depois decidi ir para a cama. Desliguei a TV e subi as escadas. Ainda não estava com sono, e depois de tudo o que tinha acontecido, menos ainda. Então resolvi tomar um banho para relaxar antes de me deitar. Liguei a água e tentei me acalmar, ficando ali por uns 5 minutos. No meio do barulho da água, um estrondo repentino ecoou pela casa. Foi violento e alto, fazendo o chão tremer. Todo o meu corpo se arrepiou. Desliguei o chuveiro rapidamente e me vesti o mais rápido possível. Com a água desligada, a casa estava agora em um silêncio total. Não ouvia nem mesmo o menor ruído. A sensação era de que meus ouvidos estavam zumbindo devido ao silêncio perturbador que veio depois do estrondo. Caminhei lentamente pelo corredor e desci as escadas. Atravessei a sala de estar e fui até a cozinha. A porta dos fundos estava pendurada na dobradiça superior e havia lascas de madeira espalhadas por todo lado. As outras 2 dobradiças pareciam ter sido arrancadas do batente. Corri para o meu quarto e liguei para a polícia, trancando-me no banheiro. Durante todo o tempo que esperei, achei que estava preso dentro da casa com alguém, mas quando os policiais chegaram, rapidamente percebemos que não era esse o caso. A porta não tinha sido arrombada por alguém de fora. Ela foi arrancada de dentro para fora. Era como se alguém tivesse saído da casa com muita raiva. Quem quer que fosse, esteve dentro da minha casa aquela noite inteira. Provavelmente as sombras que vi eram dessa pessoa se movendo assim que eu olhava. Não faço ideia de quanto tempo ficou lá, nem o que estava fazendo na minha casa, ou por que estava me observando. Também é muito estranho o jeito que saiu destruindo a porta, como se estivesse doido. Desde aquela noite nunca mais dormi bem nesta casa. É como se me observassem o tempo todo. Isso aconteceu no último dia de Ação de Graças, quando eu estava voltando da faculdade para casa com minha amiga. Nós 2 tínhamos cerca de 21 anos. Minha família mora em uma área muito remota do Arkansas, longe de qualquer cidade grande.
Para chegar lá, precisávamos dirigir por cerca de 1 hora em estradas estreitas e sinuosas nas montanhas. Há muitas curvas fechadas, em que não dá para ver o que está adiante, e a estrada inteira corre ao lado de penhascos íngremes, sem guarda-corpos. Eu geralmente sou boa em dirigir nas montanhas, mas como estávamos no carro da minha amiga, eu estava indo mais devagar que o normal, um pouco abaixo do limite de velocidade. Quase assim que começamos a parte mais difícil da viagem, outro carro começou a nos seguir bem de perto. Isso me deixou tensa, então, assim que encontrei um lugar seguro para encostar, parei. Entrei em um pequeno estacionamento vazio de uma igreja. Minha amiga se ofereceu para dirigir o resto do caminho, mas decidi continuar dirigindo, já que ela não conhecia aquela estrada. Achei que seria mais seguro se eu dirigisse. Voltamos para a estrada, mas alguns minutos depois tive que frear bruscamente porque um carro estava parado bem no meio da pista, bloqueando nosso caminho. O carro não estava encostado no acostamento. Ele estava parado no meio da estrada. Minha amiga disse que talvez o carro tivesse quebrado e o motorista não pudesse chamar um guincho por não haver sinal de celular por ali. Eu senti um mau pressentimento e imediatamente travei as portas, dizendo para minha amiga ficar no carro, não importa o que acontecesse. Ela começou a parecer preocupada e mencionou que achava que era o mesmo carro que estava nos seguindo antes. O carro estava parado logo antes de uma curva acentuada, então não era seguro ultrapassá-lo. Minha amiga começou a entrar em pânico e a me pedir para passar, mas eu estava com medo de ser atingida por um caminhão grande ou até mesmo sair da estrada e cair do penhasco. Buzinei, mas nada aconteceu. Não podíamos chamar ajuda porque não havia sinal de celular. Ficamos ali sentadas, esperando, sem saber o que fazer. Buzinei algumas vezes, esperando que ele saísse do caminho, mas em vez disso, um homem saiu do carro. Ele caminhou lentamente até a traseira do carro, apoiou-se nele e ficou nos encarando. O pânico da minha amiga só aumentava e eu me sentia completamente paralisada. O homem não parecia estar verificando o carro ou tentando consertar algo. Ele apenas estava ali parado, nos observando, o que tornava tudo ainda mais assustador. Então disse à minha amiga para não olhar para ele, tentando mantê-la calma. Meu coração estava disparado e eu estava pronta para passar por cima dele se ele fizesse qualquer movimento brusco. Estávamos presas, sem ter como sair, então eu silenciosamente esperava que outro carro aparecesse logo para quebrar a tensão. Isso durou o que pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenha sido cerca de 15 minutos. O homem ficou encostado no carro, nos observando calmamente o tempo todo. Finalmente vi os faróis de outro carro no espelho retrovisor. Assim que as luzes apareceram, o homem correu rapidamente de volta para o carro, entrou e saiu em alta velocidade. Ficou claro que não havia nada de errado com o carro dele. Não vimos mais nada por um tempo, mas mais tarde passamos pelo mesmo carro parado à beira da estrada. Ele voltou para a rodovia e começou a nos seguir novamente. Tentei acelerar para despistá-lo, mas ele continuou nos perseguindo. Nesse ponto já tínhamos sinal de celular. Liguei para casa e contei tudo aos meus irmãos, pedindo para que esperassem na varanda por nós, caso fosse necessário. O carro ficou atrás de nós o caminho todo, seguindo-nos pela longa e estreita entrada que leva até a minha casa. Quando finalmente chegamos, fiquei aliviada ao ver meus 2 irmãos na varanda com armas em punho e expressões sérias. Entrei na garagem e o carro apenas foi até o final da rua. Fez a volta e saiu em alta velocidade. Tentamos ver a placa do carro, mas não conseguimos ler. Minha amiga e eu ficamos muito assustadas, mas quando contei a história para outros amigos, eles infelizmente não acharam que foi grande coisa.